Na estrutura de um cromossomo, distinguimos diversas partes que recebem nomes próprios. Vejamos alguns. Centrômero ou cinetócoro. É um corpúsculo de natureza bastante discutível. Há quem admita ser ele apenas a visão de um microtúbulo do fuso mitótico ao qual se prende o cromossomo. Outros admitem ser ele formado de dois diminutos grânulos, os sinossomos. A localização do centrômero é variável de acordo com o tipo de cromossomo. Aliás, é exatamente a localização do centrômero que qualifica o tipo de cromossomo. Nesse item, distinguimos o seguinte. De acordo com a posição do centrômero, podemos classificar os cromossomos em metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. O que é um cromossomo metacêntrico? É aquele que tem o centrômero bem no meio, exibindo os braços sensivelmente iguais em extensão. O que é um cromossomo submetacêntrico? É aquele que apresenta o centrômero um pouco deslocado do centro, determinando com isso que um braço seja maior e o outro menor. Cromossomos acrocêntricos são aqueles que mostram o centrômero subterminal, ou seja, quase numa de suas extremidades. Cromossomos telocêntricos. O que é um telocêntrico? São aqueles cromossomos que possuem o centrômero numa das extremidades. Possui, portanto, apenas um braço. Nos braços dos cromossomos podemos observar algumas alterações. Vejamos algumas coisas. Constrição primária. É um estrangulamento na espessura do cromossomo ao nível de centrômero. Constrição secundária. Corresponde a qualquer outro estrangulamento do corpo do cromossomo que não possua, entretanto, centrômero ao seu nível. Muitas vezes se implica a divisão de um dos braços em dois segmentos que fazem continuidade por uma fina ponte de ligação. Em alguns cromossomos, observa-se uma constrição secundária bem próximo de uma das extremidades, a qual sustenta uma porção final do braço do cromossomo de aspecto arredondado. Essa porção final globosa do braço recebe o nome de satélite. A constrição secundária que origina o satélite é conhecida como zona SAT ou constrição secundária nucleolar. Na zona SAT situam-se moléculas especiais de DNA que formam o RNA ribossomal. Então, esse RNA, juntamente com certas quantidades de proteínas básicas, acumulam-se nesse local, ocasionando o aparecimento do nucleolo. Portanto, por esse motivo, muitos autores dizem que a zona SAT é uma região organizadora do nucleolo. Em determinadas fases da mitose, os cromonemas, que já se encontram duplicados desde a intéfase, afastam-se reciprocamente, mantendo-se ligados apenas pelo centrômero. Num cromossomo metacêntrico, por exemplo, isso leva-o a tomar o formato de um X. Cada metade longitudinal desse X é o que se chama de uma cromátide. Genoma e cariótipo. Em cada espécie animal ou vegetal, todas as células somáticas, células que formam o tecido do corpo, são dotadas de um equipamento cromossômico constante, ou seja, de um número constante de cromossomos. Então, todas têm o mesmo número de cromossomos. Por exemplo, na espécie humana, todas as células somáticas têm 46 cromossomos. Esses cromossomos mostram-se distribuídos aos pares. Os dois cromossomos de um mesmo par são homólogos entre si. Por que homólogo? O que é um cromossomo homólogo? Porque são iguais no que se refere aos genes que transportam. Se em um deles há genes para a cor dos olhos, espessura dos cabelos, conformação dos lábios, também no outro estarão presentes genes para esses mesmos caracteres hereditários. Mas, entre cromossomos não homólogos, os genes encontrados são completamente diferentes. Assim, numa célula somática humana, estão presentes 46 cromossomos, divididos em 23 pares de homólogos. Nos dois cromossomos de um mesmo par, os genes que se correspondem são chamados alelos. Os genes alelos ocupam lugares certos e invariáveis nos cromossomos. O local de cada gene no cromossomo é o que se convencionou chamar de locus, no singular, loci, no plural. A colocação de um gene fora do seu locus normal no cromossomo
é quase sempre motivo de mutação, isto é, anormalidade na manifestação de uma característica hereditária. O mesmo ocorre quando há alteração numérica de cromossomos nas células somáticas de um indivíduo. A análise dos cromossomos envolve não somente a contagem do seu número, mas também a observação do seu tamanho, dos seus tipos, metacêntrico, submetacêntrico, etc., e da presença ou ausência de satélites. Esse quadro geral de cromossomos de uma célula diploide constitui o que se chama cariótipo da espécie, né? Então, na prática da genética médica, o citogeneticista pode identificar os 23 pares de cromossomos humanos, arrumando-os de acordo com um gráfico chamado ideograma, estabelecido num congresso de citogenética em Denver, Estados Unidos, em 1960. A célula que possui os cromossomos aos pares é considerada diploide. Seu número de cromossomos é representado por 2N. Já as células que possuem um equipamento simples de cromossomos são ditas haploides, né? Elas têm apenas N cromossomos, né? Etimologicamente, a palavra genoma, do grego genen, o que gera ioma, massa. Cariótipo, do grego karion, núcleo, e tipo, modelo. A palavra ideograma, do grego idios, próprio, e grama, marca, representação. Locus, do latim locus, loci, lugar, local. Atualmente, muitos preferem usar as palavras aportuguesadas, loco e locus. Repassando, o que é o ideograma? É um gráfico que ordena os cromossomos aos pares e estes em grupos. Os pares são representados por números, os grupos por letras ou algarismos romanos. A constante cromossômica de uma espécie referente às células haploides é o que se denomina genoma dessa espécie. Assim, na espécie humana, quando o cariótipo normal é de 44A mais XX na mulher e 44A mais XY no homem, os genomas correspondentes são 22A mais X, assim são dotados de óvulos e alguns espermatozoides, ou 22A mais Y, unicamente encontrados em espermatozoides. Os cromossomos gigantes. Em algumas células do tubo digestivo de insetos, já se tem observado a ocorrência de cromossomos gigantes, que atingem o comprimento de até 600 micrômetros, o que significa 0,6 milímetro. Essa é uma dimensão francamente macroscópica. Em células das glândulas salivares e do intestino de Drosophila melanogaster, uma mosca, e outras mosquinhas do fruto, são comuns esses cromossomos enormes denominados cromossomos politênicos. Por que eles se tornam tão grandes e por que o nome politênico? A explicação é a seguinte: os cromossomos politênicos são formados pelo acasalamento ou pareamento dos homólogos. Em seguida, os cromonemas começam a se multiplicar numerosas vezes, sem que haja a separação em cromátides. Então, o conjunto vai se tornando cada vez mais espesso, mais grosso. Ao mesmo tempo, o espiralamento dos cromonemas forçosamente vai se distendendo, fazendo com que o cromossomo não só se torne grosso, como mais comprido. Como ao longo de cada cromonema há regiões mais coráveis do que outras, sucede que, após o engrossamento do cromossomo, surgem nele, de espaço a espaços, faixas ou bandas transversais mais coráveis. Isso justifica o nome politênico, do grego poli, muitos, e tenos, faixa, fita. Os cromossomos politênicos revelam regiões entumecidas, parecendo inchaços, que foram batizados com o nome de puffs cromossômicos, pontos de desenrolamento dos cromômeros nos cromonemas, o que indica que ali existem genes trabalhando intensamente. Tá? Então, nesses pontos, a atividade do DNA na produção de RNA é maior. Então, o acúmulo de RNA contribui para acentuar de forma mais notável o volume dessa região. A observação microscópica em óvulos de anfíbios e répteis demonstrou a existência de um outro tipo de cromossomo gigante, o cromossomo plumulado ou Lambrusche, limpador de garrafa. O cromossomo plumulado ou plumoso é mais longo que o cromossomo politênico, embora mais delgado, e revela expansões laterais que lembram um limpador de garrafa.
As pesquisas de Gall em 1956 comprovaram que as expansões são alças dos próprios cromossomas, que sofrem desenrolamento dos cromômeros, tendo certa semelhança no comportamento com os puffs dos cromossomos politênicos.